Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, vamos ao top 5 jogadores da Champions League nessa edição e vamos passar para vocês. A gente falou ontem sobre a seleção que a gente fez dessa edição, então a gente vai passar por todos os 22 jogadores muito rapidamente e depois a gente vai para o perfil já para os 5 melhores jogadores dessa edição. Combinado? Então, bora lá para o vídeo, bora lá para a nossa escalação. Temos aí no gol, né, a gente utilizou a formação que o Guardiola utilizou para ganhar a Champions League, né? Temos no gol Courtois, no trio de zaga Éder Militão, Rúben Dias e Antônio Silva. Nos 4 do meio campo, Barella, Rodri, Kamada do Eintracht Frankfurt e Mkhitaryan da Inter de Milão. Na ponta esquerda, Vini Júnior. Na ponta direita, João Mário do Benfica. E no ataque, Erling Haaland do Manchester City. Tá? Qual seria a segunda melhor equipe que a gente poderia observar? Teríamos Onana da Inter de Milão, Van Dijk do Liverpool, John Stones do Manchester City. Lembrando que ele jogou boa parte da temporada como zagueiro, por conta disso que ele está aí nessa posição, tá? Nessa posição em campo. Tá? E Rudiger do Real Madrid. Também no meio-campo, Modric do Real Madrid, Krunic do Milan, Bernardo Silva do Real Madrid e Rafa Silva do Benfica. No trio de ataque temos o Rodrigo do Real Madrid, Giroud do Milan e Kvaratskhelia do Napoli. Tá? Esses são os 22 melhores jogadores, as 22 que vão compor as equipes. Tá? Equipe 1, equipe 2. Dentro dessas equipes, a gente vai selecionar os 5 melhores jogadores a partir de agora para vocês, apresentando do 5º até o 1º. E aí a gente vai apresentando cada um e o perfil de cada um para vocês aqui no canal. Tá? Então vamos lá para o primeiro jogador dessa listagem, o 5º colocado como os melhores jogadores dessa Champions League. Tá? 5º colocado para Vini Júnior. Então já começamos com o Vinícius Júnior, do Real Madrid. Vinícius Júnior overall 66, um jogador muito destaque, principalmente nas partidas fora de casa do Real Madrid. Na partida do Bernabéu ele obviamente vai bem, mas fora de casa ele foi muito bem essa temporada, assumiu responsabilidade. É um jogador que é responsável por grande parte da progressão dessa equipe em campo, principalmente na faixa final, no ataque, né, no último setor do ataque. Então a gente tem que dar um destaque muito grande ao Vini Júnior. Não vai participar tanto da fase de defesa, até porque não é estratégia do Real Madrid que ele participe. Tá? Mas ele faz com que a equipe progrida em campo. Ele participa bem da construção, seja quando ele tem espaço ou quando não tem. Então ele tem amadurecido muito em entendido os momentos, em explorar o espaço em velocidade, em momentos de variar esse jogo e aí confundir a marcação nesse sentido. E tem participado muito das finalizações desse Real Madrid, mas ainda não converte tão bem as finalizações assim. E aí pesa, obviamente, na classificação, pesa na forma como a gente vai observar essas questões também. Tá? Iago, ele não vai ser um camisa 9 de fato, como é o Benzema ou outros jogadores, eu sei, mas mesmo ele não sendo, se ele aproveitar mais as oportunidades que ele vai ter, ele dispara como um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do mundo aí, tá? Na 4ª colocação temos o João Mário. Iago do céu, você colocou Vinícius Júnior na 5ª colocação, João Mário na 4ª? Primeiro, não coloquei, porque isso depende de uma série de questões matemáticas aí no meio, e obviamente eu não tenho interferência nenhuma nisso, tá? A coleta é feita no site, o sistema se produz automaticamente, e a partir disso gera o overall de cada jogador e também as notas por critério. Qual é a vantagem do João Mário, que jogou muitas vezes como ponta nesse Benfica? A vantagem está justamente nessa taxa de conversão e chute para gol. Então, aquilo que a gente falava do Vini Júnior não é uma questão de chutar menos, né? É uma questão de aproveitar melhor a finalização. O João Mário não tem tanta finalização quanto o próprio Vinícius. O grande detalhe é que o João Mário vai participar um pouco mais da fase defensiva, que também é normal até pelas características e até pela equipe que ele participa. Também vai auxiliar muito na construção das jogadas, então ele faz um papel, e aí o comparativo é ruim, mas porque são esquemas diferentes, são sistemas de jogo diferentes, mas ele vai participar
similar, por exemplo, à contribuição que o Bernardo vai ter para o City, né, de poder cair pelas pontas, de também poder jogar mais centralizado como meia central, de poder participar mais dessa construção, não tanto dando velocidade, mas encontrando os passes entre linhas ali para a equipe do Benfica, né, ao longo dos jogos. E ele também, apesar de não ter tanto chute, vai ter uma excelente taxa de conversão. E isso faz com que ele vá a esta quarta colocação numa equipe muito destacada do Benfica, que ficou como a quinta melhor equipe da competição. Tá? Vamos também para a terceira colocação, entramos no pódio, e o pódio começa com ele, Erling Haaland. Iago do céu, que crime cometido, é o artilheiro da Champions. Eu sei, acredite em mim. Um dos desconfortos da análise é a gente ter uma opinião pessoal que não condiz com o que a gente vai observar dos resultados. E aí não quer dizer que não condiza com o jogo. Qual é o grande ponto dessa frase toda? O Haaland, de fato, foi um grandíssimo jogador. Mas todos nós sabemos que ele tinha muito a ofertar e, por vezes, passou por muitos momentos difíceis na competição. Ele tem muita pouca idade. Ele é um fenômeno, de fato. Ele joga muito futebol. O grande ponto ele vai ter muito a que melhorar também. Ele não é um jogador de 35 anos de idade, cheio de experiência. Então, quando a gente olha, por exemplo, para as partidas fora de casa, na fase de mata-mata, Real Madrid, Bayern de Munique, RB Leipzig, quando a gente olha também para o cenário que ele teve na primeira fase, que ou era fazer 3 ou era passar em branco, o Haaland ainda tem muito a evoluir. E te juro, a você que esteja assistindo a gente aí, me assusta ele ter muito o que evoluir, né? Porque, assim, ele já joga muita bola. Ele tem muito que evoluir, é muito assustador. Mas tem muito que evoluir. Fez uma excelente Champions League. Graças a ele o City conseguiu dar um salto de patamar e conseguiu encontrar e saber quando precisava aproveitar melhor as suas qualidades que já tinha nas outras temporadas ou criar novas qualidades que se adaptassem melhor às demandas do jogo. Então, de fato, é um jogador essencial, o melhor do City na competição, que a gente acabou de ver. Mas vale a pena destacar que outros jogadores interferiram mais nos resultados ao longo de toda a competição do que o próprio Erling Haaland. Tá? E a gente vai falar disso nos próximos 2, porque a gente vai começar com um jogador que está na equipe reserva, porque o titular é um absurdo. Né? Mas ele, André Onana, da Inter de Milão, né? Da Internacional de Milão, overall 96, uma a mais só que o Haaland. Lembrando que o melhor jogador sempre fica com overall 100. Tá? O que a gente pode observar? Alguns pontos são importantes de destacar. Primeiro, olhem esse valor de defesa, esse 35, né? Defesa por chutes do adversário. O Onana contribuiu demais nessa campanha da Inter de Milão. Era para ter sido muito pior do que foi em muitos cenários, cujo Onana, de fato, foi um grande destaque. Tá? Aí, Iago, na final eu não vi isso, eu sei. Mas nos outros jogos, muitas vezes o Onana acabou sendo o grande destaque, seja nos confrontos de Porto, Benfica, Milan, ou até mesmo numa fase de grupos muito complicada, com Bayern de Munique e Barcelona no mesmo grupo da Inter. Então, assim, graças ao Onana também, a gente tem uma equipe como essa chegando à final, uma equipe que não é destacada pela sua capacidade de converter gol, então ela vira destacada pela capacidade de evitar o gol do adversário. Tá? Evitar o gol, por vezes, deixando o adversário desconfortável, mais do que recuperando, ou até mesmo quando chega nas últimas consequências, que é a finalização do adversário, passa a ter um goleiro que evita esse gol do adversário e passa muito pelas mãos e pés do Onana. Além disso, vale um destaque muito importante. O Onana, isso na final da Champions ficou mais claro, esse índice. O Onana vai participar dessa construção da Inter pelos passes e passes longos, muito precisos. E aí quando você olha aquela progressão no campo, que está em 51, é altíssimo para um goleiro. A precisão de passe que esse cara tem, de média a longa distância, é muito boa. Muito boa. Então, assim, é um jogador que a gente tem que ficar de olho
Houve um boato agora de possível transferência para o Chelsea, né? A Inter passa por um processo ainda muito difícil de venda ou não do clube, o que vai acontecer, quais são os investimentos que vão ter, se vai fazer um aporte financeiro muito grande nessa janela de transferência ou não vai fazer, vai esperar a venda de fato do clube, mas vale a pena destacar que a temporada que esse cara fez, colocando o Handanovic no banco, é um absurdo. E ele joga demais. Tá? Então vale a pena o destaque aí para o Onana, que passou muito tempo no Ajax, naquele Ajax que chegou à semifinal, o gol do Lucas! Era ele que estava no gol, né, que tomou os 3 gols do Lucas, mas ele jogou demais, tanto no Ajax e agora volta a repetir isso na Inter de Milão. E o grande, melhor jogador da edição é ele, Courtois. Iago do céu, Courtois, sim. E percebam um ponto, Courtois também não é um grande repositor de bolas, porque não sabe sair jogando tanto com os pés assim, mas perceba que como o número da progressão do Onana de 51 se torna gigantesco quando a gente olha o Courtois, que não é um goleiro que vai sair com bola curta, né? Vai ser um goleiro muito mais de lançamento ou de chutão, como prefiro, ter 38. Entende a importância do Onana nessa construção? Como é diferente, que não é por passe curto, mas vai ser por um passe mais longo. E aí quando você olha para o Onana tendo 35 de defesa, você olha para o Courtois tendo 50. E aí você entende a importância do Courtois. Quando a gente olha esse Real Madrid dos últimos anos, Real Madrid campeão de Champions, que bate semifinal toda hora, esse Real Madrid de Vini e Benzema, né, isso estou falando pós-era Cristiano Ronaldo, esse Real Madrid era para ter ganho muito menos do que ganhou se não fosse esse cara que está na tela. E obviamente não sou eu o cara, tá? Óbvio. Então assim, se não é Courtois, Real Madrid teria ganho muito menos do que ganhou. O Courtois, por exemplo, a última Champions do Real Madrid, a final é o Courtois que salva, porque era para ter sido um atropelo do Liverpool gigantesco, se não é esse cara. E se a gente olha para aquela partida contra o Manchester City, para as partidas contra o Chelsea, de novo, é um grandíssimo jogador. Para a partida contra o Paris Saint-Germain, todas as vezes que a gente for lembrar desses cenários, Paris Saint-Germain também na última temporada, né? Todos esses cenários que a gente for lembrar, Courtois vai estar em destaque. Então ele de fato é o melhor jogador dessa edição, porque fez com que a equipe fosse muito mais longe do que a equipe poderia ir. Real Madrid não apresentou futebol para estar tão lá em cima. Obviamente teve um chaveamento um pouquinho mais fácil, né? Vou até dar uma olhada aqui qual foi o chaveamento de fato que eles tiveram, mas era de se esperar um Real Madrid caindo ou tendo jogos mais difíceis do que teve, tá? Então assim, se a gente for imaginar, estou pegando aqui os jogos do Real Madrid, pensando aqui, o Real Madrid teve City na semifinal, né? Chelsea nas quartas de final, Chelsea de novo, e Liverpool nas oitavas. Então assim, contra o Liverpool, principalmente aquele comecinho de Liverpool contra o Real Madrid, ele já salva algumas lá no Anfield. Depois você tem um Real Madrid e Liverpool muito apertado, mas um Liverpool já desorganizado. Um Chelsea num 2-0, onde de novo ele faz grande partida. Um Chelsea num 2-0, onde de novo ele faz grande partida. 1-1, de novo grande partida dele. E até mesmo no 4-0 que tomou do Manchester City, a gente ainda pode contar que ele evitou uns 3 gols do Haaland, que eram para ter sido muito mais do que 4-0 o que foi. Então é um grande jogador que de fato desequilibrou o jogo ao longo das partidas. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse top 5 de melhores jogadores. Comente o seu top 5 de melhores jogadores aqui embaixo na aba de comentários do YouTube. E é claro, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto e valeu, até a próxima.